Olá pessoal, muito boa tarde a todos. Estamos aqui para a gravação de mais um Periscope voltado a difundir o direito notarial e registral. Boa tarde para a Thaísa e outros que aqui presentes estão. Como falamos há pouco, o intuito principal, difundir direito notarial e registral. E hoje nós vamos falar especificamente da figura do inventário extrajudicial, trazendo algumas noções básicas e também uma ou duas discussõezinhas um pouquinho mais delicadas, tá bom? Esse vídeo que estamos gravando hoje, como todos sabem, após a transmissão ao vivo, ele fica disponível por 24 horas no Periscope para repetição, mas ele também será gravado e colocado à disposição no canal do YouTube da Ciplan Ctrl M, que é uma empresa de software de cartórios que apoia todos os meus eventos acadêmicos. Então, obrigado para a Ciplan, e quem quiser assistir esse vídeo depois das 24 horas, pode entrar no YouTube da Ciplan Ctrl M, tá bom, gente? Como vimos agora há pouco, a legislação federal que trata da figura do inventário, boa tarde para a Cláudia, para a Tâmara, o artigo mais importante relativo ao inventário extrajudicial é o artigo 982 do Código de Processo Civil, que teve sua redação alterada pela Lei Federal 11.441 de 2007, lei que reputo como das mais importantes para a atividade notarial e registral. Ela autorizou que os cartórios praticassem as escrituras públicas de separação, divórcio e inventário. E ao delegar essa atribuição para os cartórios de notas, nota-se uma confiança muito grande por parte do legislador federal. Basicamente, 3 são os requisitos para que um inventário possa ser feito dentro de um cartório de notas. O primeiro deles é que não exista testamento, tá? Essa questão da inexistência do testamento é muito discutida. Em estados como o estado de São Paulo, já há a possibilidade de se praticar o inventário quando o testamento esteja em determinadas situações, como é o caso do testamento revogado ou até mesmo caduco, mas o testamento plenamente válido inviabiliza, vamos assim dizer, a lavratura da escritura pública de inventário extrajudicial, tá? Existem muitos defensores para que essa vedação não exista mais, porque realmente é algo ilógico. O tabelião pode fazer testamento, pode fazer inventário, mas ele não pode fazer o inventário com testamento. Então, a não ser, óbvio, que haja o encaixe em algumas das hipóteses que eu citei, que estão nas normas de serviço do Estado de São Paulo, cuja leitura é bastante recomendada. Outro requisito para que o testamento seja feito no cartório é que as partes sejam capazes. E percebam que eu não falei maiores, eu falei capazes. O menor emancipado é capaz, e essa figura é totalmente compatível com a escritura pública de inventário dentro do cartório de notas. E por fim, o terceiro requisito para que uma escritura de inventário seja lavrada dentro de um cartório de notas, o cartório de notas da confiança das partes, uma vez que as regras de competência previstas no Código de Processo Civil não se aplicam ao inventário extrajudicial, considerando a possibilidade de livre escolha do tabelião prevista na Lei Federal 8.935, o terceiro requisito é que as partes estejam assessoradas por um advogado, e pode ser um advogado para todas as partes. O detalhe que eu sempre gosto de falar: cartório não pode indicar advogado em hipótese nenhuma, tá? Se as partes não puderem ou não conhecerem um advogado, por favor, indiquem que essa pessoa procure ou a Defensoria Pública ou a OAB do município responsável. 2 informações que eu reputo como básicas referentes ao inventário, mas que não são conhecidas por todas as pessoas, tá? Tem muita gente que não conhece
essas duas informações que eu vou falar para vocês agora. E para quem opera na área, quem é advogado e quem quer se valer dos serviços do cartório, pode ser uma boa recomendação. A primeira informação é que não há necessidade de petição nas escrituras de inventário e divórcio. Eu vejo muitas vezes alguns colegas falando, não, mas o tal cartório pediu para apresentar uma petição. E a pergunta é, precisa de petição para fazer escritura de inventário no cartório? E a resposta é, não precisa de petição. Uma reunião com um dos colaboradores da equipe do cartório, aquele responsável pela lavratura desse ato notarial, é mais do que suficiente para dar entrada nesse inventário no cartório. Vamos otimizar, vamos ganhar tempo. O advogado não precisa perder tempo, entre aspas, aí, fazendo uma petição. Agora, se ele fizer absoluta questão de fazer uma petição para dar um caráter mais formal a esse documento, tudo bem, mas que fique claro que não é uma obrigação e tampouco uma exigência legal. Segunda informação, que parece óbvia para quem milita na área, mas para quem não trabalha pode não ser tão óbvia assim. A escritura pública de inventário pode envolver todo e qualquer tipo de bem, e não só bem imóvel. Eu lembro que quando eu iniciei os trabalhos aqui em Itacoaquecetuba, após fazer uma palestra na OAB daqui, eu tive uma reunião com uma advogada que falou, doutor Arthur, eu tive um inventário, mas eu não pude fazer lá no seu cartório, acabei levando para o judiciário. Eu falei, poxa doutora, mas o que aconteceu? Tinha um testamento? Tinha algum herdeiro menor? Ela falou, não, esse inventário era de um carro. Eu falei, horas, mas qual o problema? Ela falou, escritura não é voltada somente para bem imóvel? Olha só, muita gente atrela escritura pública a bem imóvel, a transmissão imobiliária. Então, lembrem-se e divulguem às pessoas que vocês conhecem e trabalham na rotina, que a escritura pode ser usada para uma infinidade de atos, não só para transmissão imobiliária. E que a escritura de inventário pode englobar automóveis, contas bancárias, obras de arte, bens móveis, enfim, tudo aquilo que a pessoa tiver deixado e quiser que faça parte do inventário. Tá bom? Essas duas informações que eu reputo aí de um caráter mais simples, mas que tem um cunho prático muito interessante. Agora, duas discussõezinhas um pouquinho diferentes. A primeira, é possível fazer a chamada partilha parcial? Pode ser feita a partilha, por exemplo, de um só bem, no caso do sujeito que tenha, sei lá, 10 bens, seja lá quais forem esses bens, pode partilhar só um? E a resposta é que sim, pode ser feita a partilha parcial, mas existe um detalhezinho bem importante previsto nas normas de serviço da Corregedoria. Essa partilha parcial essa escritura pública, de inventário e partilha parcial, ela tem que ter o arrolamento de todo o patrimônio do de cujus. Lembrando que de cujus não varia, não há variação desse termo quanto ao gênero, é o de cujus, sempre. Tá? Então, o de cujus, no caso, se ele tiver 10 bens e os herdeiros quiserem partilhar um, pode fazer, mas a escritura tem que conter todo o rol patrimonial desse falecido. E no momento da partilha somente um, recolhendo-se imposto somente sobre esse bem, cobrando-se escritura somente sobre esse bem. A colega pergunta se é comum. É comum, sim. Tem muitos herdeiros, às vezes, que não têm condições financeiras de fazer o inventário integralmente, porque o ITCMD é um imposto muito alto. Então, às vezes, eles fazem a partilha de um único bem, levantam o valor para poder pagar o inventário todo e depois eles realizam uma sobrepartilha. É razoavelmente comum, sim, isso acontecer, tá bom? Outro caso que é uma novidade e um raciocínio que vem ganhando corpo nos últimos tempos, um raciocínio muito interessante. Pensemos no caso do indivíduo que tenha em vida firmado
no caso de um dos herdeiros não ter a quantia para pagar o ITCMD. Olha, tem que pagar o ITCMD. Na verdade, aqui nós não tratamos de um processo, né? É uma escritura pública e um dos requisitos para lavrar a escritura pública é que o ITCMD esteja pago. Então, se não pagar o ITCMD, não tem escritura. Essa é a resposta que eu tenho para dar para o colega. O cartório normalmente pode passar todo esse cálculo do valor do imposto, mas só vai assinar a escritura pública se tiver a guia de imposto paga, tá bom? Então, se não tiver pagamento de ITCMD, não tem escritura, ok? Voltando ao que falávamos há pouco, uma outra situação muito interessante que existe é a seguinte: pensemos no sujeito que em vida firmou um compromisso de venda e compra, transmitindo os direitos de compromissário comprador para uma determinada pessoa. Essa pessoa, esse compromissário vendedor morreu e não fez a transmissão do bem imóvel, da propriedade do bem imóvel para o compromissário comprador. Pergunto para vocês, eu vou precisar de um alvará judicial para que o espólio desse indivíduo venda esse bem imóvel para o compromissário comprador, ou eu tenho alguma mecânica na via extrajudicial? E a resposta, gente, que vem ganhando força até com base em decisões das varas de registros públicos de São Paulo capital, é que nós temos sim uma alternativa extrajudicial para esse caso. É o que comumente a gente vem chamando de alvará. É uma denominação informal, tá, gente? Mas é o alvará extrajudicial. Óbvio que para isso que eu vou falar agora na sequência, todos os requisitos do inventário extrajudicial têm que estar atendidos. Não pode ter testamento como regra, os herdeiros têm que ser capazes, tem que ver assessoramento do advogado e, com base nesse conjunto de fatores que possibilitam a escritura de inventário e partilha, poderá ser feita uma escritura de nomeação de um inventariante, e esse inventariante poderá receber poderes para cumprir aquele compromisso firmado em vida pelo decujus. Olha que raciocínio legal, gente. Eu não preciso do poder judiciário se os requisitos do inventário extrajudicial estão atendidos. Lembrem-se, e isso que eu vou falar agora é muito importante, que jamais poderá ser dado uma espécie de cheque em branco para o inventariante, tá bom? Ele vai sempre precisar ter determinado na sua nomeação o quê? Qual é a obrigação que ele vai cumprir, com detalhes. Então vai ter que ter a data do contrato, o nome do compromissário comprador, o valor desse contrato e todos os outros elementos que tiverem relevância para o negócio jurídico. Eu não posso simplesmente chegar na escritura e falar assim, olha, eu nomeio como inventariante o fulano de tal e eu dou poderes para ele cumprir toda e qualquer obrigação em vida firmada pelo decujus. Isso aí dá para usar? Não dá, porque aí você está dando uma espécie de cheque em branco e você poderia burlar uma série de normas referentes a esse espólio que está sendo representado e que tem que ter os seus direitos resguardados. Então, esse raciocínio que eu falei para os senhores do alvará extrajudicial, nome informal, que fique muito claro, porque o que nós teremos é uma escritura na qual se nomeará um inventariante para cumprir obrigações em vida firmadas pelo decujus. Essa nomeação ela tem que ser bastante específica e conter dados do negócio jurídico a ser cumprido, como objeto, preço, nome do compromissário comprador e outros dados que tenham relevância. Legal? Essas eram as informações que eu tinha para passar a vocês relativas ao inventário extrajudicial. Tem muita coisa. Para cada herdeiro existe um fato gerador. No caso de inventário compartilha... Vamos lá, gente. Cada herdeiro, no caso do inventário, ele é responsável pelo pagamento da sua cota, tá bom? Então, o fato gerador para o recolhimento do ITCMD é a morte do indivíduo.
mas esse fato gerador tem como responsáveis todos os herdeiros. Gente, vamos com calma com as perguntas, eu vou nessas duas, depois a gente passa para uma terceira aqui. Cada herdeiro, inclusive, tem uma guia de ITCMD própria, de acordo com o programa que nós utilizamos no estado de São Paulo. Se você tem 5 herdeiros, por exemplo, cada herdeiro vai pagar a sua guia respectiva. Agora, nada impede que entre esses herdeiros haja algum tipo de acordo para um pague para o outro, enfim, ou vice-versa. Não sei se foi isso que o colega quis dizer, mas a ideia é que o fato gerador do ITCMD é o óbito, tá? E aí cada um vai ter como responsabilidade o pagamento da sua parte dentro do imposto. A pergunta da segunda colega, referente ao inventário com partilha parcial, nós só vamos recolher ITCMD e cobrar escritura sobre aquilo que está sendo partilhado, tá bom? O resto é um mero arrolamento de bens. Inventário conjunto, o colega quer dizer, por exemplo, marido e mulher? Só me confirma se é isso. Mas voltando só à resposta da colega, inventário parcial, inventário com partilha parcial, arrolamos o patrimônio todo, mas só recolhe ITCMD e cobra-se emolumentos com base naquilo que está sendo partilhado. Inventário conjunto pode ser feito? Sim. Qual é o requisito para o inventário conjunto? Cada morte vai ser fato gerador próprio de ITCMD, escritura e registro. E a escritura tem que fazer um histórico de como se chega ao resultado final. Por exemplo, marido e mulher morrem e tem um filho como herdeiro. Não fez o inventário do marido, que sempre morre primeiro, diga-se de passagem, e é uma brincadeira, mas o marido morreu, depois a mulher, filho comparece no cartório. Dá para fazer o inventário dos dois? Sim. Pessoal, se estiver travando, me avisem, tem uma colega aqui se manifestando. No inventário conjunto, eu vou citar que na data tal morreu o pai, com o óbito do pai, pagaria-se a ameação para a mãe e o filho teria direito aos outros 50%. Na sequência, cito que a mãe morreu e com o óbito da mãe, aquela ameação a que ela teria direito se transforma na herança do filho. E aí, partilha, pessoal falando que está tudo ok, tudo em ordem. Vamos avançando ao raciocínio. Então, no inventário conjunto, como eu disse, é possível sim ser feito tudo num ato notarial, mas cada óbito vai ser considerado um fato gerador de escritura pública, um fato gerador de registro e um fato gerador de ITCMD. Mas é viável, sim. Pagaríamos somente um ITCMD no inventário conjunto ou os dois? Os dois, com certeza. Gente, eu estou falando aqui, tudo dois, tá? No inventário conjunto. Pensa no inventário do marido e mulher morto e o filho está indo no cartório para receber a adjudicação. Cada morte é um fato gerador para ITCMD, para escritura e para registro. Você pode juntar tudo num único documento, mas a cobrança vai ser sempre de acordo, sempre de acordo com o número de óbitos. Se você tiver 10 óbitos... Gente, muitas perguntas aqui, eu não vou conseguir responder todas, tá? De nada aqui a quem está agradecendo. A última pergunta que eu vou responder hoje e depois eu deixo os outros canais de comunicação do cartório em aberto, com relação ao usufruto que uma colega pediu. Dá para partilhar, por exemplo, o que eu acho que a colega quer dizer é o quê? Vamos manter no caso do marido e mulher. Marido morreu, tem a mulher viva que tem o direito à ameação e um filho. Dá para pagar a ameação com usufruto? Ou seja, eu posso dizer que o usufruto equivale à ameação da viúva meeira e atribuo a ameação da meeira com usufruto e anuo a propriedade para o filho? E a resposta é que sim. E esse é o raciocínio que gera a cobrança mais econômica para as partes dentro de um ato notarial. Aquela clássica divisão que a gente conhece de usufruto 1/3, nua propriedades 2/3, ela existe de alguma maneira aí para fins fiscais.
Mas aí é que tá, esse 1/3 eu posso, vamos lá, o usufruto, ele não é um direito muito mais valioso que a nua propriedade em termos de fruição? Esse 1/3 é para fins fiscais e ele tem previsão própria. Não quer dizer que o usufruto sempre vale a 1/3, tá? Essa posição que eu digo para vocês é a minha, eu vou citar outra daqui a pouquinho, tá? Mas a minha posição é que o direito de usufruto, ele pode valer a ameação da viúva meira, sim, porque ele dá a ela direitos muito mais, vamos dizer assim, direitos muito mais latentes que o detentor da nua propriedade. O usufrutuário fica com tudo. Então me parece muito razoável dizer que o usufruto de um determinado bem equivale a 50% e que a nua propriedade equivale também a 50%, de forma que você paga a meação com o usufruto, não tem cessão, tá bom? Essa é uma opinião minha, e quem pensa, minha e de outras pessoas, outras tantas pessoas, é claro, minha eu digo porque eu sou adepto dessa corrente, mas existem algumas pessoas que entendem o quê? Que essa divisão de 1/3 e 2/3, ela aí não, já vamos falar do ITCMD, ela seria aplicável a toda e qualquer situação. Então essas pessoas acham que quando eu quero atribuir os 50% da minha ação com o usufruto, os detentores da nua propriedade têm que ceder, ou melhor, desculpem, a viúva meeira tem que ceder 16,67% dos seus direitos de meação para os herdeiros, de forma que ela fique com 1/3 e eles com 2/3. E aí você partilha o usufruto em uma propriedade. Eu não gosto desse raciocínio, mas tem muita gente que defende. Eu acho sim que eu posso dizer que o usufruto equivale à meação, 50%, e a nua propriedade equivale aos 50% de herança, e eu não vou pagar ITCMD sobre o usufruto, porque eu não recolho ITCMD sobre a meação, tá bom? Esse é o ponto de vista que eu entendo como mais adequado e que eu recomendaria a utilização, apesar de reconhecer aqueles que pensam de maneira distinta, como eu falei agora há pouco. Para quem pensa que aquele clássico raciocínio do 1/3, 2/3 vale para tudo, para a viúva ficar com 33,33%, ela tem que ceder 16,67% para os herdeiros, e essa cessão vai ter recolhimento de imposto a depender da sua gratuidade ou onerosidade. Legal, gente? Eu tenho que encerrar por aqui. Espero ter esclarecido as dúvidas de cada um de vocês. Quem quiser assistir esse vídeo novamente, nós vamos deixar ele disponível aqui no Periscope, obviamente, por 24 horas. Deixarei disponível no YouTube da Ciplan Ctrl M, tá bom? Convido, a colega perguntou, as redes sociais do cartório. Nós temos perfil no Facebook, canal no YouTube e LinkedIn com o Tabelião Del Guercio. E temos o perfil no Instagram, que é o Instacartório. O meu e-mail é o delguercio@delguercio.com.br. Mas, gente, eu vou adiantar uma coisa para vocês relativa ao e-mail. Eu tenho recebido muitas dúvidas particulares por e-mail e eu tenho procurado até responder, mas não dá tempo de fazer tudo. Eu tenho o cartório que gera aí bastante coisa para a gente estar trabalhando. O cartório toma bastante tempo. Eu também dou aula em uma série de lugares, escrevo, então meu tempo é um pouquinho escasso. Eu não sei se eu vou conseguir responder todas as dúvidas específicas de vocês por e-mail, tá? O Instagram é o Instacartório, mas tudo você localiza por Tabelião Del Guercio. Então o que eu recomendo é que vocês sigam as redes sociais. Eu dou aula, sim, colega, eu sou professor no curso VFK, que é do professor Vitor Kimpel, preparatório para concursos públicos. Tá? Lá o site do curso é o vfkeducação.com. Se você quiser conhecer vfkeducação.com, eu sou professor de notas e protestos lá.
Enfim, eu não sei se eu vou conseguir responder as dúvidas de todo mundo, mas vocês podem ir mandando, se der tempo eu respondo, mas eu não vou prometer porque é muita coisa. As redes sociais do cartório têm bastante material para vocês estudarem. E eu deixei o meu e-mail, na aula anterior que eu fiz a respeito do protesto, eu falei que quem quisesse receber uma apostila minha sobre o protesto como ferramenta de recuperação de crédito, poderia me mandar e-mail com o título Apostila Protesto, que eu retorno com o arquivo, tá? Então, para aqueles que não sabiam ou que ainda não mandaram, pode mandar e-mail para mim lá no delguercio@delguercio.com.br, o meu sobrenome como está aqui no perfil, e eu me comprometo a mandar para vocês até a semana que vem. Pode colocar o títulozinho Apostila Protesto que eu envio. Tá bom, gente? Eu vou ter que encerrar aqui que ainda tem um finalzinho de expediente antes do final de semana. Um abração para todos vocês, fiquem com Deus. Muito obrigado pelo prestígio que vocês têm dado a esse trabalho no Periscope. Eu fico bastante feliz com o retorno que tenho recebido daqui e espero encontrar vocês em outras transmissões todas na semana que vem. Tá bom, gente? Um super final de semana para vocês. Descansem um pouquinho, que é importante descansar para quem está estudando, trabalhando. E até a próxima.